irmãos. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 14, 15 e 16. Leia a palavra do Senhor junto comigo, que diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre, nem se acender a candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também, para que eles vejam e glorifiquem que estás no céu. Amém. Então, semana retrasada, nós começamos a falar sobre esse texto e sobre o fato de que Jesus é a luz do mundo, né? E os versículos iniciais, ele vai falar que a luz não é para ficar escondida. Você não acende uma luz para ficar escondida, né? Ela precisa refletir, ela precisa brilhar, ela precisa iluminar o cômodo, ela precisa iluminar o ambiente. Então, metaforicamente, Jesus vai dizer para os discípulos: vocês são a luz do mundo. Então, vocês não podem ficar escondidos, né? Não pode ficar escondido. Essa luz tem que brilhar. Essa luz tem que brilhar. E a luz, irmãos, que brilha em nós, como nós estávamos falando, essa luz não vem de nós. Quem é a luz do mundo? Jesus é a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. E o texto do Evangelho de João vai falar que ele ilumina o coração do homem. Quando Jesus, então, coloca a responsabilidade de iluminar sobre os discípulos, na verdade, os discípulos tinham que refletir a luz que é ele. A luz que deve brilhar no coração e na vida dos discípulos é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós havíamos falado, você não pode refletir a luz de Cristo se você não tem comunhão com a luz que é Cristo. Você só é capaz de refletir a luz de Cristo se você tiver comunhão com essa luz. E João vai falar assim: olha, se você odeia o seu irmão, você não está na luz, você está nas trevas. Se você odeia o seu irmão, você não está na luz. Isso significa que lá na igreja de João, que ele pastoreava, o ódio que as pessoas estavam sentindo umas pelas outras, esse ódio tirava elas da comunhão da luz que era Jesus. Se não se tem comunhão com a luz, não se pode refletir a luz. Então, você e eu, é imputada a nós a responsabilidade de brilhar a luz do Senhor. Mas nós só podemos refletir a luz de Cristo se temos comunhão com esse Salvador, Senhor Jesus Cristo. Então, eu e você devemos, como havíamos dito anteriormente, devemos buscar comunhão com essa luz. Devemos buscar intensamente uma relação com Cristo, uma intimidade com Cristo, uma proximidade com Cristo. Uma vez que buscamos essa relação com Cristo, a luz de Cristo penetra em nós e essa luz vai trazer mudanças e transformações em nossas vidas. Mediante essas mudanças e essas transformações, aí teremos capacidade de refletir a luz de Cristo. E aí nós citamos algumas características da luz que são aplicadas, né, nesse texto. Nós havíamos falado que a luz é símbolo da verdade, né, que Satanás é o pai da mentira. Em contraste com a mentira está a própria verdade, que é Jesus. E a verdade, irmãos, quando ela é tocada, quando ela é experimentada, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando tocamos a verdade, essa verdade resplandece em nosso coração e toda mentira, né, e tudo aquilo que não provém de Jesus sai da nossa vida. Porque a luz também é símbolo da pureza. Pecado representa, irmãos, impureza. Pecado representa impureza, representa injustiça. Pecado representa falta de comunhão, falta de contato com a luz. Mas uma vez que a luz adentra no nosso coração, todo pecado vai sendo dissipado e nós somos transformados e nós somos libertados dessa natureza pecaminosa, sendo então
livres do pecado, da maldade, sendo livres da escuridão que o pecado traz em nossas vidas, temos condições assim de, por meio de uma vida santa, refletir a luz de Cristo em nossas vidas. Falávamos ainda, em terceiro lugar, que a luz é símbolo da verdade, que símbolo da vida, na verdade, símbolo da vida, que não há vida sem luz. Falamos aqui do processo da planta, né, que necessita da luz ali para a questão da oxigenação. Sem luz, a planta não tem vida. Sem a luz de Cristo, eu e você, não temos vida em nós. E se não temos vida em nós, e se não temos contato com a luz, fica praticamente impossível, meus irmãos, brilhar e refletir a luz de Cristo. Pois bem, passamos mais ainda alguns apontamentos para nós encerrarmos a reflexão sobre esse texto. Em quarto lugar, meus irmãos, a luz é símbolo da direção. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Se a luz de Cristo não está em você, você não sabe para onde vai. Você não tem direção. Se a luz de Cristo não ilumina dentro do teu coração, não ilumina dentro da tua vida, você segue a passos largos para o abismo. Você não consegue discernir para onde você vai. Né? Quando falta luz na nossa casa, né, irmão? Quando falta luz na nossa casa é um problema. Né? Aí algumas pessoas acendem lá a vela, né? Acendem por causa da falta de luz, tá, gente? Não é simpatia, não. Acende lá, né? Procura uma iluminação lá com a vela. Outras pessoas têm lanterna. Por quê? Porque quando há ausência de luz em casa, nós não conseguimos saber para onde nós estamos indo. Não conseguimos saber aonde estão os obstáculos. Né? E é possível, se você não tomar cuidado, você bater em alguma coisa e até mesmo se machucar. Trazendo essa questão, meus irmãos, para a vida espiritual, se a luz de Cristo não está no coração do homem, ele não consegue discernir se o caminho que ele está trilhando é bom ou se o caminho que ele está trilhando é ruim. Então, em primeiro lugar, para você refletir a luz de Cristo para alguém e alguém perceber que está indo na direção errada, você precisa estar em comunhão com esta luz para que você possa discernir se o caminho que você está seguindo é um caminho bom ou é um caminho ruim. É um caminho de santidade ou é um caminho de pecado. Sem Cristo, meus irmãos, que é a luz do mundo, as pessoas tropeçam, elas vão cair. E a queda é inevitável. Assim, quando Jesus imputa à igreja a responsabilidade de ser luz para o mundo, a questão é que Cristo quer que nós iluminemos o caminho das pessoas que estão em trevas. Que nós sejamos um farol. Né? Outro dia eu estava vendo um programa que eu acho muito interessante, não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de ver, é o Mundo Visto de Cima, o Mundo Visto de Cima. Né? Rapaz, que programa legal. Mostra lá as cidades, as construções históricas, né? E eu estava vendo a costa dos Estados Unidos, a quantidade de faróis que a costa dos Estados Unidos tem. E a finalidade daqueles faróis ali, irmãos, era justamente dar uma direção para a embarcação, porque se a embarcação não conseguisse perceber para onde ela estava indo, ela ia direto nas rochas, gente. E aí a embarcação quebrava e as pessoas tinham até um risco de a estrutura ruir e elas morrerem afogadas. Então, o farol era um objeto que demonstrava a direção certa, a direção correta. Você só sabe se está indo ou se está caminhando no caminho do Senhor. Você só sabe discernir se está dentro da vontade de Deus ou não. Você só sabe que você está indo para o lugar certo se a luz de Cristo habita em você.
porque senão você não vai conseguir enxergar o caminho que é bom. E tem muita gente na igreja que não sabe para onde está indo, porque não tem comunhão com a luz. E não pode exercer, então, essa responsabilidade que Jesus imputa à igreja de iluminar o caminho de alguém. Como ela pode iluminar o caminho de alguém se o caminho dela não está iluminado? Se ela não consegue discernir se ela vive uma vida que agrada a Deus ou se ela não está vivendo uma vida que agrada a Deus. Nós somos seduzidos, irmãos, a viver um evangelho humanista. A revista, hoje, no estudo da escola dominical, usou essa expressão, um evangelho antropocêntrico. Sabe qual é o evangelho antropocêntrico? Onde o homem é o centro de todas as coisas. E tem gente aí em várias igrejas vivendo o evangelho antropocêntrico, porque acha que tudo tem que agradar a ela. Tudo na igreja tem que agradar a ela. O louvor tem que cantar a música que ela gosta. E o pastor tem que pregar o texto que ela gosta. E a liturgia tem que ser conforme ela gosta. Mas eu pensei que a liturgia era para Deus. Eu pensei também que os louvores eram para o Senhor. Quem não tem a luz de Cristo em si não consegue discernir essas realidades. Não consegue discernir se o caminho que ela está é bom ou é ruim. Se a pessoa não consegue discernir seu próprio caminho, ela não vai cumprir a palavra de Cristo aqui descrita nessa narrativa, porque ela não vai conseguir iluminar o caminho das pessoas. Pensemos, meus irmãos, na nossa vizinhança, né? Que está envolta em trevas. Pensemos coletivamente que Jesus nos traz, a mim e a você, a responsabilidade de brilhar aqui neste local, para que essas trevas sejam o quê? Dissipadas. Para que essas trevas sejam dissipadas, vencidas. Mas como isso vai acontecer se muitas vezes nós não somos comprometidos com a causa do Evangelho e não somos comprometidos com a luz que é Cristo? Então, como nós vamos brilhar? O ambiente ainda vai ficar escuro. E as trevas ainda vão continuar agindo. Então, brilhe a luz de Cristo na sua casa, na sua família. Brilhe a luz de Cristo na vizinhança da sua igreja. Em primeiro lugar, tenha comunhão com esse Senhor. Tenha comunhão com essa luz. Leve a sua comunhão com a luz a sério, porque senão você não vai saber para onde você está indo. Não vai saber para onde está indo. E não vai poder também iluminar o caminho de ninguém. Uma outra percepção, meus irmãos, é que a luz, ela é símbolo de alerta. Ela serve para avisar sobre os perigos. Ela serve para avisar sobre os riscos. Voltemos mais uma vez à questão da luz do farol. A luz do farol iluminava o ambiente e a embarcação podia ver se ela estava indo para o abismo ou se ela não estava indo para o abismo. Ela servia de alerta, de perigo, de advertência. Quando Cristo imputa à igreja a responsabilidade de ser luz do mundo, a igreja precisa mostrar a sua voz profética. E a igreja precisa alertar as pessoas o perigo que é viver sem Deus e a desgraça que é viver sem Deus. Mas reflitamos mais uma vez. Se a luz serve de alerta e se ela não está alertando você, como então você pode ser uma voz profética? Como você pode ser uma luz que alerte para o perigo de uma vida sem Deus? Nós estamos, meus irmãos, vivendo dias, né, em que algumas igrejas estão perdendo a percepção dessa responsabilidade de ser a consciência do mundo, de apontar para o mundo
que viver no caminho que não é do Senhor gera consequências, e gera consequências terríveis. Consequências que são devastadoras. Nós vivemos uma crise na cristandade. A cristandade se envolve com as coisas do mundo. A cristandade se contamina. A cristandade esconde a luz, como diz o texto, e muitas vezes a luz não brilha. Porque, meus irmãos, venhamos e convenhamos, quando uma igreja é citada num escândalo de corrupção, essa igreja está totalmente envolvida com a vida mundana. Quando uma igreja é citada num escândalo de corrupção e aparece na TV para todo mundo ver, essa igreja perdeu o senso de que ela, como luz do mundo, deve brilhar para alertar as pessoas do perigo de uma vida sem Deus. Mas ela mesma está se afastando de Deus. E ela mesma está se afastando da luz. Nós precisamos, meus irmãos, tomar cuidado para que não nos afastemos da luz. Porque uma vez que nos afastemos da luz, meus irmãos, as coisas do mundo vão nos envolvendo. As coisas do mundo vão nos seduzindo. E nós já não conseguimos ver a diferença entre o crente e o não crente. Mas é preciso tomar cuidado, meus irmãos, porque ainda que muitas igrejas falem que não tem muita diferença entre crente e não crente, a palavra de Deus diz que tem sim, hein? Uma coisa é o crente, uma coisa é o não crente. Uma coisa é como o crente vive, outra coisa é como o não crente vive. Se o crente se afasta da luz, se o crente não tem comunhão com Cristo, o pecado começa a envolvê-lo. O pecado começa a seduzi-lo. E uma vez que o pecado cativa o coração do crente, aí, meus irmãos, ele não consegue mais discernir mais nada. E ele não consegue entender que ele se afastou tanto da luz que ele perdeu a voz profética. Ele perdeu a autoridade de denunciar. Ele perdeu a autoridade de alertar. Ele perdeu a autoridade. Porque para um ímpio falar assim, olha, aquele crente ali eu não ouço não. É porque a situação chegou a um nível que aquele testemunho ali foi comprometido. Ele não tem comunhão com a luz, perde a voz profética e ainda ele é acusado de viver da mesma maneira que um ímpio. Então, nossa vida deve refletir a luz de Cristo. E a luz é um sinal de alerta. Olha, não vale a pena viver a vida sem Deus. Não vale a pena viver a vida sem comunhão com Deus. Em último lugar, meus irmãos, uma última percepção que nós encontramos no texto é que a luz, meus irmãos, muitas vezes é usada como símbolo do calor. A luz é fonte de aquecimento. Sem a luz, muitas vezes não é possível suportar a questão das baixas temperaturas. É claro que nós, carioca, não temos a experiência de baixas temperaturas, né? Mas uma vez eu também estava vendo um documentário, que eu gosto de ver muito documentário, né? Estava vendo um documentário numa cidade da Rússia que a temperatura é menos 70 graus. Né? Menos 70 graus. E aí, sentia frio até agora, né? E aí eles estavam falando que nessa temperatura os carros eles têm que serem colocados numa garagem aquecida. Né? Uma garagem aquecida para o motor não congelar. E para eles poderem ligar o carro. Porque se o carro for deixado fora da garagem aquecida, olha só, irmãos, o carro tem uma garagem aquecida. Né? O negócio é chique. Se o carro precisa de uma garagem aquecida, imagine a casa das pessoas. Né? Precisa também de um aquecimento forte lá. Né?
Então, se o carro ficar fora da garagem aquecida, no dia seguinte ele não liga não, o carro está todo congelado, gente. O calor, a luz, ele traz esse calor necessário para a vida. O próprio sol, e que ilumina o nosso mundo, tem uma importância vital para nós, mesmo que ainda moremos num lugar tão quente, né? A luz aquece, irmãos. A luz tira fora a frieza, a apatia, a apostasia, né? O texto adverte que nos últimos dias viriam a frieza, né? A frieza ia vir, irmãos. A apatia ia vir. Essa frieza espiritual, né? Essa apatia espiritual chegou no arraial, chegou na cristandade. Agora, os crentes estão num nível de frieza espiritual tão grande que você não consegue envolvê-los na vida comunitária. Eles não querem participar da vida comunitária. Eles não querem atender o chamado de Deus para o serviço. Eles não querem se envolver. Eles não querem ter uma comunhão com a luz. Eles não querem buscar a luz. Eles não se comprometem com a luz, que é Cristo, em viver uma vida dedicada, digna. Eles não conseguem entender da importância de Cristo nas suas vidas, que Cristo é seu Salvador, e como sendo o nosso Salvador, meus irmãos, nossa vida deve ser tributada a Ele, nossa existência deve ser tributada a Ele, Ele acima de todas as coisas que existem em nossas vidas, Ele acima da nossa família, acima dos nossos empregos, acima da nossa própria vida e da nossa própria existência, porque esse Salvador nos chama para uma comunhão íntima com Ele. Mas a cristandade anda dormindo. Nós andamos dormindo, irmãos. Nós oramos pouco. Nós estudamos pouco o texto. Nós deveríamos ser fervorosos pelo que Cristo fez em nós, pelo que Cristo realizou em nós, pelo que Ele realiza em nós, pela maneira como Ele tirou do nosso coração toda a treva e dissipou toda a treva. E antes nós éramos escravos do pecado e hoje não somos mais escravos do pecado. Hoje nós convivemos com a luz, hoje nós servimos a luz, hoje nós somos banhados pelo calor da presença de Cristo em nós. Então, por que não somos fervorosos, irmãos? Por que não somos fervorosos, né? Deveríamos ser mais fervorosos, menos apáticos. Se temos comunhão com Cristo e se a presença de Cristo aquece o nosso coração não deveria ser frio na presença de Deus. Nosso coração deveria ser aquecido. Deveríamos ser fervorosos. Graças a Deus que a salvação é pela graça, irmãos. E se não fosse pela graça, sobraria ninguém aqui. Como Deus é paciente conosco. E o texto fala que os filhos das trevas são mais hábeis do que os filhos. Como pode isso? Como pode isso? Né? Os filhos das trevas, que têm comunhão com as trevas, são mais hábeis que os filhos da... Por que isso? Se somos banhados com a luz de Cristo em nosso coração, em nossa mente, se fomos libertos da escravidão do pecado, irmãos, não somos mais escravos do pecado, irmãos. Somos filhos da luz, somos servos da luz, somos irmãos da luz, somos amigos da luz. Jesus fala no Evangelho de João: vós não sois mais meus servos, mas vos chamo de amigos. Amigos. Porque amigo conhece aquilo que sabe. O seu Senhor, Cristo, nos chama à intimidade.
Mas como a luz que é Cristo em nós vai aquecer os corações das pessoas que estão ao nosso redor, se muitas vezes esse calor, né, não é cultivado no nosso coração, essa comunhão com Cristo não é cultivada em nosso coração. Então, para finalizar aqui, Jesus imputa uma responsabilidade muito grande a você e a mim. Brilhar. Devemos brilhar. E devemos refletir a luz de Cristo. E eu e você devemos pensar nesse texto. E pensar desta forma. Será que esse texto é aplicado na minha vida? Enxergue sua vida à luz do texto. Olhe o texto e fale assim: Senhor, enxergue a minha vida à luz desse texto, Senhor. Eu estou vivendo esse texto. Eu tenho refletido a luz de Jesus? Eu tenho refletido a luz de Jesus na minha casa? Ou será que eu tenho sido, às vezes, instrumento de confusão na minha casa? Eu tenho refletido a luz de Cristo no meu trabalho, nos ambientes em que o Senhor me coloca. Eu tenho refletido a luz de Cristo na igreja. Eu tenho refletido a luz de Cristo para fora da igreja. Ou será que eu preciso avaliar minha comunhão com a luz? Preciso, de fato, avaliar minha vida com a luz. Porque se eu não tenho comunhão com a luz, como eu posso, então, refletir a luz de Cristo em minha vida? A luz, meus irmãos, faz tudo aquilo que nós colocamos aqui. E aí a mensagem para nós, mensagem para a nossa igreja, como coletivo, como povo de Deus, a mensagem para a igreja de Centenário, né? Igreja de Centenário, que a luz de Cristo brilhe através de vocês. Brilhe nessa vizinhança, porque essa vizinhança está precisando. Que ela brilhe através de nós. E que, através de nós, Jesus Cristo alcance corações. E que, através de nós, Jesus Cristo ilumine corações. E que, através de nós, essa obra seja feita e seja realizada. Jesus quer usar você como instrumento de bênção na mão dele. Quer usar você. Quer usar a mim. Quer usar nós. E uma vez que essa luz brilhe em nós, e as pessoas olhem para as nossas realizações e vejam, olha, de fato ele tem comunhão com Cristo. De fato ela tem comunhão com Cristo. De fato aquela igreja tem comunhão com Cristo, porque eles refletem a luz de Jesus. Que Deus assim nos abençoe. Que essa palavra seja aplicada em nossas vidas. Feche seus olhos, vamos orar nesse instante. Querido Deus e eterno Pai, Senhor amado, nós somos gratos ao Senhor por essa palavra, Deus, aqui. Essa palavra, Deus, que é ministrada aos nossos corações. Não por homem nenhum, ó Deus, porque o homem não tem capaz de dizer as verdades do Senhor, se o Espírito Santo do Senhor não agir, ó Pai, e não for misericordioso. E nessa noite, ó Deus, nós queremos agradecer, porque o Teu Santo Espírito está aqui no nosso meio, falando de maneira especial ao nosso coração. E a nossa oração nesse instante, ó Deus, é que esse texto seja aplicada na vida de cada crente aqui presente, na vida daqueles irmãos que nos acompanham por meio da transmissão e estão ouvindo também, ó Deus, a voz do Senhor e a palavra do Senhor, que esse texto seja aplicado em nossas vidas, ó Pai, que o Senhor dissipe toda a treva que ainda esteja em nosso coração, nossa mente, em nossa vida, para que nós possamos, ó Deus, refletir a luz de Cristo aonde nós formos, ó Deus. As pessoas olhem para nós e percebam que ali vai um servo do Senhor, que ali vai uma serva do Senhor, ó Pai. As pessoas olhem para nós, ó Deus, e sejam abençoadas por meio da nossa vida, ó Pai, e sejam transformadas por meio da nossa vida, Senhor. O Senhor, ó Deus, colocou sobre nós a responsabilidade de refletir a luz do Senhor para o ímpio, ó Deus, para aqueles que não são da igreja, ó Pai. E nós oramos, ó Deus, para que em nome de Jesus essa palavra seja aplicada em nossas vidas. Tire de nós todo impedimento ou qualquer situação
que impeça, ó Deus, que esse texto seja aplicado em nossas vidas, porque nós queremos fazer a vontade do Senhor e nós queremos agradar o Senhor. Então nos ajude, Deus, nessa carreira cristã. Ó Deus, que o Senhor desperte nosso coração, desperte o coração da igreja. Ó Pai, tire toda a frieza, tire toda a apatia, ó Deus, em nossas vidas, ó Pai, e que o Senhor nos desperte para buscarmos a presença desse Cristo maravilhoso, desse Cristo amoroso, desse Cristo que nos salvou na cruz do Calvário. Nós te louvamos e nós te agradecemos. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, ó Deus. Amém e amém. Nós podemos cantar de novo?